Hoje eu escolhi como tema dessa brincadeira das nossas manhãs, brincadeira séria, como eu falei, o processo aí da Covid, como sempre. Não aqui dando uma de especialista, não aqui dizendo nada, mas analisando números, dados, uma moda, maravilha, beleza. Analisando números e dados, e a gente mostrando agora que a Argentina começa a disparar os casos da Covid. Os números na Argentina extrapolam e muito, e o mais assustador de tudo é que a Argentina tem uma abordagem diametralmente oposta, pelo menos filosoficamente, à do Bolsonaro. Falo filosoficamente por quê? Porque há de convir que no Brasil nós não perdemos recursos, os hospitais municipais e estaduais andam sorvendo dinheiro à vontade. Qualquer cidadão que tiver um Conselho Regional de Medicina, mesmo que seja falsificado, é só passar num lugar desse e ganha imediatamente, nesse tempo de crise, um salário de 14 mil por mês. E muitas vezes o cara não tem condições de manter um rato morto, não tem capacidade técnica para isso. E nós estamos aí cercados de maus profissionais da saúde. Outra coisa que deveria ir a miúde, que ninguém tocou na ferida. Com a 13 anos de PT, ninguém mudou isso. O que acontece é que é mais fácil você formar um astronauta do que você formar um médico. A universidade de medicina no Brasil é uma coisa da elite, ou você vai para uma federal, ou então você venda um rim, ou seu pai seja narcotraficante para pagar a sua mensalidade. É 10 vezes o valor da Argentina. Não é à toa que no Brasil a medicina é carreira de rico. Eu conheço um que é pobre, você conhece um que é pobre. A maioria tem que ser de classe média abastada, né? Porque é praticamente impossível um cidadão comum, é impossível um cidadão comum manter uma faculdade de medicina, por mais vagabunda que seja no Brasil. O preço e o custo de uma universidade, de uma faculdade pública de medicina no Brasil é 10 vezes maior que da Argentina, sem ter uma vez a mais a qualidade. Muito pelo contrário, são iguais, alguns dizem que até piores. E depois, quando o cara vai lá e se forma, o Conselho Nacional de Medicina, tá? Como toda a igreja brasileira, como toda a reserva de mercado brasileira, bota para o cara um revalida aqui, aleatório, quando eles quiserem juntar, não que o cara chegue lá e fale assim, eu quero exercer medicina no Brasil, eu quero fazer o revalida. Não, ele tem que esperar a boa vontade deles para marcarem uma prova onde os 12 trabalhos de Hércules são brincadeira, onde se eles submetessem os profissionais brasileiros à mesma prova, provavelmente de cada 100 médicos brasileiros só um passasse. Para o que é formado no Brasil, o que vai conseguir pagar 10 mil reais por mês de faculdade, de universidade, para esse daí basta pegar a prova, entregar em branco e receber o seu CRM. Muito conveniente, muito bom, quando a gente tem o nosso gado, o nosso rebanho aqui embaixo. Aproveitando essa deixa aqui, vou falar ainda, além do Alberto Fernandes, além disso tudo, além do processo todo, vou falar aqui de uma coisa que as pessoas confundem muito, confundem a defesa que eu faço do tratamento. Quando eu falo para tratamento preventivo, não é você absolutamente ir na farmácia, comprar azitromicina, comprar um monte de remédios e tomar. A ivermectina o cara pode tomar de 2 em 2 meses. Você vive num país tropical, cheio de pragas, cheio de doenças tropicais, e você tomando ele, realmente ele é um depurativo. Ele vai manter o seu sistema em alerta, porque vai estar limpo. Vai estar limpo, porque não está combatendo nada. É só isso. A ivermectina, sim, é um tratamento auxiliar desse tratamento preventivo que se faz. Quando a gente fala tratamento preventivo, ontem, por acaso, eu estava conversando com uma amiga minha de infância, não vejo há anos, mas
graças à mágica do Facebook, tá? Eu encontrei com ela. Estudamos juntos, ela é mais nova do que eu, e ela relatou lá que estaria com Covid. Que ela estaria com Covid e que eu entrei em contato com ela e ela virou e falou que foi 2 vezes ao hospital e nas 2 vezes mandaram ela para casa com dipirona, aguardando a hora exata de fazer o teste, porque, segundo os especialistas, o teste não poderia ser feito naquele momento. Especialistas que eu falo são médicos bunda moles, seguindo protocolos de forma cega, sem esquecendo da atividade da medicina, o que ele deveria fazer. E ela foi mandada de volta para casa, como são mandados todos. Aí, quando faz o teste, quando faz o exame, constata, aí sim é que entram com algum tipo de tratamento. Então, é disso que eu falo de tratamento preventivo. Tratamento preventivo é ter um médico olhar para você e falar: Chico, tá? Chico, você está com algum problema. Chico, você vai resolver esse problema agora. Chico, senta aqui. Seu problema está sério. Tá? Quando a gente fizer os exames, tudo bem, mas até lá você não pode esperar. É isso que você espera de um médico. Hoje, o médico que eles estão batendo palma aí, principalmente a esquerda festiva, numa forma de fazer oposição ao Bolsonaro, ninguém está preocupado, está igualzinho aquela mulher que disse que era a mãe também da criança lá do rei Salomão. Não estão preocupados com o resultado. Passa a faca no meio, me dá metade do bebê, que eu vou embora. Não estou nem aí. Então, é o seguinte, é disso que eu falo. O médico chega para você, olha para você e fala assim: vou fazer alguma coisa. Tá? Você entra na oficina, seu carro está lá com um problema, e o cara chega para você e fala assim: você tem que trocar a rebipoca da parafuseta. Fala assim: ótimo, mas leva uma semana para chegar. E aí, como é que eu faço? Você não tem como fazer alguma coisa? Se o seu mecânico é um bom mecânico, ele vai falar assim: olha só, isso aqui dá para eu ajeitar até lá, para você rodar até daqui a uma semana. Ou então não dá de jeito nenhum, porque ele é especialista, ele sabe disso. Agora, se ele for um mero trocador de peça, ele vai falar: não posso fazer nada, porque eu não entendo como é que isso funciona. Eu só sei arrancar uma e colocar outra. Então, para isso, não precisa ser mecânico. A mesma coisa que para isso não precisa ser médico. Para ler numa tabela o que você tem que dar de remédio escrito em outra tabela, ninguém precisa ser médico. Qualquer um pode, qualquer atendente, qualquer balconista. Por isso que eu falei que poderemos trocar em breve a maioria dos médicos por operadores de medicina via Google. Então, antes de passar a bola para o Chico, eu venho falar aqui principalmente da ivermectina. A ivermectina é considerado, sim, é levado em consideração como um retroviral. Eficiente ou não é o que os médicos têm. Um médico não desiste do seu paciente, ele usa o que tem à mão. Isso aí é um vírus. Quando você fala em tratamento e em cura para vírus, você está sendo, no mínimo, raso. E se você for um pouquinho mais informado, você está sendo um idiota mal intencionado. Porque você sabe muito bem que vírus não tem cura. Quem cura o vírus é o sistema imunológico do organismo. O grande problema todo é que o Bolsonaro, como um belo idiota, como um belo espécime da categoria dos brasileiros estúpidos, tá? A classificação internacional, brasilianos estúpidos, ele simplesmente fica fazendo marola aí, como se a pessoa fosse tomar essa porra, fosse ficar bom e não pegasse Covid. Absolutamente. Tá? Absolutamente. Aquilo ali é uma das ferramentas disso aí. Como também tem idiota da New Left, a prima da tia, da avó, da sobrinha, do porteiro da quinta esquina, depois da minha casa, que é parente do meu contraparente, do meu primo tio, morreu depois de ter tomado uma medicação preventiva. Ô, minha senhora, eu quero dizer para a senhora que a morte faz parte da existência humana, faz parte do nosso ciclo. Todo mundo morre. Né? E o fato de você tomar remédio e morrer não quer dizer que você vá parar de tomar remédio. Se fosse assim, as UTIs, que tem um índice de mortalidade, em alguns casos, acima de 90%, e quem chega numa UTI já chega, com licença da má palavra, fudido, amanhã posso ser eu, o Chico ou qualquer um,
tá? A gente chega fodido. A chance que a gente tem ali é mínima. E ali eles aplicam de tudo na gente. Tá? Talvez até o desinfetante que o George Bush ou que o Trump mandou botar lá no pessoal, lá nos americanos. Para mim, pode botar o ADD, não tem problema. Lá, não aqui. Então é o seguinte, isso não quer dizer que quando morre alguém lá, a gente pega todos os remédios e fala assim, gente, não usa mais isso não, porque essa pessoa foi medicada com isso e não sobreviveu. Tá? Quando você é medicado de alguma coisa, é uma tentativa de salvar, não é uma garantia de salvamento. Não é tomar um remédio que você ganha o elixir da juventude, da vida eterna. Você não vai ficar eterno porque você tomou um remédio e nem você vai ser salvo porque você tomou um remédio. As pessoas começam a usar esse argumento idiota na esquerda, nessa verdadeira guerra da Idade Média, Chico. O que você tem a falar sobre a Idade Média que nasceu no Brasil, reavivada entre lulistas e bolsonaristas? Eles reeditam a Idade Média. Só está faltando a Santa Inquisição. Fala aí. Bom dia, Rubem. Bom dia, Christian. Bom dia, turma. Cara, é exatamente isso aí. Nós estamos caminhando para trás, né? Para o atraso. Eu acho o seguinte, mas isso tem um porquê, né? A questão não se tornou mais o Parece que o Chico congelou. O raio paralisante, o doutor Gelo, foi na Baixada e congelou o Chico. Tá? Falando nisso, então, eu volto à temática, até o Chico descongelar, entrar no micro-ondas, descongelar o Chico. A gente fala exatamente sobre essa tragédia que é a venda de um dos fármacos que fazem parte. Voltou, Chico? Voltei. Voltei. Eu falei que botei no micro-ondas para descongelar. Boa! Então, fica essa guerra de narrativa e a gente sabe que a última coisa que se preocupam é com o bem-estar do povo, né? Com alguma solução ou alguma coisa que amenize o problema, né? Em primeiro lugar, sempre fica a narrativa. Então, o que acontece? A gente sabe que foi uma comitiva do PT para Cuba e eles mandaram para dentro remédio, tomaram interferon, tomaram cloroquina, né? E alguém comenta isso? Por quê? Não vai comentar, porque aí você vai dar razão ao outro lado, entendeu? Quem é que está preocupado com o povo aí? Quem é o genocida aí num caso desse? Entendeu? Que omite informação, né? Isso também, será que isso também não é um tipo de genocídio? Eu omiti uma informação, né? Porque hoje em dia, para ser genocida, qualquer coisa serve para ser genocida, né? Virou também mais um termo que foi vulgarizado, né? Assim como o fascista, né? Todo mundo agora é fascista, todo mundo agora pode ser genocida, né? E aí vai para a questão também da Argentina. O Alberto Fernandes deve ser genocida também, né? Porque ele não segue esse protocolo que vem fazendo o Bolsonaro, ele é a favor de lockdown, o outro é contra lockdown, mas está morrendo daqui e morrendo de lá. Esquecem que nos Estados Unidos, em janeiro, a coisa explodiu. No governo do Biden, explodiu de casos de morte em janeiro e começo de fevereiro, né? Agora parece que começou a controlar um pouco. Mas, não, Chico. Depois que ele assumiu, como mágica, tudo sumiu, tudo melhorou. Os números despencaram, foi só ele assumir. Cara, o Trump comprou 100 milhões de doses da Pfizer, já para ele ia ser o primeiro a receber, né? A Pfizer não entregou no final do governo dele. Aí a Pfizer só entregou agora pro Biden. Aí o Biden começou a vacinar a rodo, né? Tá já tem gente já com 40 anos tomando vacina lá nos Estados Unidos. Então, ele conseguiu pegar... Quer dizer, se lá
que foi programado, direcionado, né, com prioridade, eu não sei por que motivo, acredito até por questão de produção mesmo, de possibilidade, né, de produção, capacidade de produção, né? E eles atrasaram lá a entrega. Você imagina esse contrato que o nosso ministério aí celebrou com a Pfizer, né, que também foram, parece, 100 milhões, quando é que isso vai chegar aqui? Né? É mais um ingrediente aí nessa salada. Né? Quando é que essas vacinas vão chegar? Já foi pago, já está tudo certo, já está tudo pago. E quando é que essa vacina vai chegar aqui? Eles já, assim que pagou, eles já anunciaram que vão atrasar, que não tem condição. Quer dizer, é isso que a gente vê todo dia. É a politização da pandemia, cada um leva para um lado, cada um tem a esperteza. Agora a CPI vai acabar com o Bolsonaro? Eu não sei. A CPI é para investigar, não necessariamente é para incriminar. É isso que as pessoas não entendem. Aí a pessoa, vai ter uma CPI, o Bolsonaro vai cair porque vai ter uma CPI. Bicho, a CPI, ela investiga. Ele pode estar errado ou não. E você tem que provar se ele tiver onde ele errou. Entendeu? Mas você está sendo bolsonarista ao falar isso. Não, eu não estou sendo burro. Você está sendo porque o nosso público, a nossa classe média, o nosso público da New Left queria que você falasse o resto. Você tinha que chegar agora e chamar ele de genocida, chamar ele de... Você tem que ser contra o Bolsonaro. Você não basta fazer um negócio. Aí eu falo assim, então, aí é o seguinte, aí eles chegam e falam assim, tá vendo, olha só, o Rubem acabou de cortar o Chico para defender o Bolsonaro. Não, eu estou defendendo a ideia do Chico. A ideia, a princípio, é que uma CPI é para você aguardar o resultado. Mas vocês estão parecendo aquele julgamento do Velho Oeste, né? Que o cara chega e fala assim, vamos enforcar o cara, que o cara estava roubando cavalo. Vamos enforcar o cara. Não, isso aqui é uma cidade justa. Vamos julgar ele, depois a gente enforca. Não. O resultado do julgamento pouco importa. O enforcamento já está garantido. Mas como somos uma cidade justa, nós primeiro vamos julgar. É a mesma coisa. Como eu falo, o Bolsonaro vem a público fazer essa atitude rastaquera contra o lockdown, também é a mesma história. Ele também está querendo cortar o bebê e levar a metade dele. Ele faz isso porque o Paulo Guedes fala isso, porque o Paulo Guedes quer que o povo brasileiro, mesmo morrendo, vá trabalhar para não pagar auxílio. Só que o brasileiro já está precisando de auxílio, não é pela Covid, não. É pela miséria que ele está inserida. É pelo desemprego. A nossa pandemia braba é outra. Não é a Covid, não. A nossa pandemia braba é outra coisa. Tem algo de muito estranho. Essa vacinação dos Estados Unidos não podia dar resultado tão rápido. Tá? É uma coisa muito estranha. Parece que as mortes em galope nos Estados Unidos tinham, assim, uma conotação política, que era derrubar o Trump. Quando o Trump é derrubado, simplesmente as mortes desabam. No primeiro mês, as mortes desabam. Eu estou contestando a Covid mais uma vez? Não. Agora, o uso político dela. O uso político dela foi feito nos Estados Unidos e agora vem em massa para o Brasil. O Brasil hoje é o país que usa a Covid como cabo eleitoral. Um cabo de guerra onde a ciência foi jogada no lixo, onde a razão foi jogada no lixo, e simplesmente o que se disputa é espaço. O que todo mundo quer é espaço. Ninguém está preocupado com o povo, mesmo que algum deles morra. Isso aí é o seguinte, isso aí como é que é? Estamos em guerra, estamos em batalha. Então, se morrer alguém de um lado, de um bando ou de outro, está tudo bem, faz parte do jogo. De um lado, o Bolsonaro querendo provar para todo mundo que você tomando ivermectina é a mesma coisa que você tomar o super amendoim do super pateta. Né? Você simplesmente coloca ele para dentro, você vira um cara de aço. Não tem problema nenhum. Não tem nem criptonita contra você. Agora, isso daí é uma visão. A outra visão do outro lado é a outra turma que quer lockdown, tem cara da esquerda, claro, normalmente pendurado num belo emprego federal, numa boa mamata,
pedindo 2 anos de lockdown, ou 3, que é o tempo suficiente para ele fumar a maconha em casa, com dinheiro público, e ficar assistindo tudo isso. Eles querem, como eu falei, a classe média brasileira não sabe quem é o brasileiro médio. Esse é o grande erro, por exemplo, que eu aponto sempre do meu caro amigo de infância, Ciro Gomes, né? O maior matador, o serial killer de cachorro do mundo. Até agora saiu para caçar 200 vezes. Quando estava tudo bom, tudo legal, ele não tinha o que fazer. Ele parece que ele acorda de manhã cedo e fala assim: qual merda eu vou fazer hoje? Eu tenho um bom currículo, eu sou um bom cara, como ele já disse, eu sou isso, eu sou aquilo outro, fui prefeito daqui, governador dali, isso, não recebo aposentadoria, sou um cara sério, honesto, concordo com tudo isso em grau, número e gênero. Está tudo muito bonito. Aí ele fala assim: mas eu tenho que ter um defeito, eu tenho que fazer uma merda. Então, dá licença que eu vou para a rua fazer merda. Tá? E lá vai ele caçando merda para fazer. A primeira merda que ele caça, quando ele não tem nada para fazer, ele manda uma carta de condolência do povo brasileiro ao príncipe que morreu lá, que ninguém sabe nem quem era, e só sabe quando passa na Globo. Na Globo, de vez em quando passa isso aí, porque para todo mundo, lá na Inglaterra só tinha rainha. Não, tinha lá o marido dela também, um bosta lá, que era o marido dela. E o Bolsonaro, o Ciro Gomes, simplesmente lembrando os seus rasgos de nobreza, solidariza o povo brasileiro. Quer dizer, não é nada politicamente demais, mas o suficiente para manter ele na coluna da chacota, né? Então,